santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, então, nós celebramos a dedicação da Basílica de São João de Latrão. Não é uma lata grande não, né? Fica lá em Roma, é a Basílica que é a Catedral da cidade de Roma. Por que que esta Basílica é importante? Porque no início da nossa igreja não existia templo, não existia igrejas para os cristãos se encontrarem e rezarem. Os cristãos, os seguidores de Jesus, rezavam nas casas. Eles iam para as casas de alguém e se reuniam, e ali mesmo eles partiam o pão entre eles, ouviam as histórias sobre Jesus e rezavam ali, nas casas. Não tinha uma igreja onde eles podiam rezar. A primeira igreja no mundo todo, dedicada, separada para o culto dos cristãos, é essa igreja lá em Roma, São João de Latrão. É a primeira, por isso que diz que ela é a mãe de todas as igrejas cristãs no mundo, porque ela é a primeira que vai ser dedicada, separada para o culto, para as missas dos cristãos. E nós estamos celebrando isso, porque de lá se espalha pelo mundo todo
templos e mais templos, até esse bonito templo de vocês aqui na cidade de Senador Canedo. Então, espiritualmente, nós estamos ligados à Basílica de Latrão, porque ela é a mãe espiritual desta igreja. Por isso que na missa de hoje, nós rezamos e refletimos, meditamos sobre a importância do templo. Por que é importante a gente ter um templo? No Antigo Testamento, o templo é a morada de Deus, não é? Por isso que nós ouvimos o salmista falando na morada de Deus, a cidade do Altíssimo. Onde está Deus? Deus habita no seu templo, no templo sagrado. O templo de Jerusalém era o grande orgulho do povo judeu. Chegou um tempo em que Jerusalém foi invadida. Um povo veio de longe e tomou a cidade e destruiu o templo. Arruinou, não ficou nada do templo. Então, muitos de Jerusalém foram levados para a Babilônia, e de lá eles ficavam só lembrando, chorando com saudades do templo, porque eles não tinham mais o templo, eles não tinham mais onde rezar, eles não tinham mais onde oferecer as suas ofertas e os seus sacrifícios para Deus, e eles ficavam chorando lá na Babilônia. A nossa primeira leitura é desse tempo. É lá na Babilônia que o Ezequiel vai ter uma visão onde Deus vai reconstruir a cidade. E isso é importante para nós, por quê? Porque muitas vezes na vida da gente, muita coisa também é destruída, né? Às vezes a gente tem tantos sonhos, aí vem alguma coisa na vida da gente e destrói tudo. Casamento, família, grupo na igreja, namoro, né? Amizade, situação financeira. Tem momento que na nossa vida a gente parece com o templo e a cidade de Jerusalém. A gente está destruído, parece que não tem mais jeito. A visão de Ezequiel é para dizer: tem jeito, Deus vai dar um jeito, Deus vai reconstruir toda a cidade de Jerusalém, e vai começar pelo templo, porque o templo é a morada de Deus. Então a nossa primeira leitura é isso. Vejam que na visão que o Ezequiel tem do templo, na visão ele é levado lá para o templo, e a água corre do lado direito do templo, e a água vai saindo de todos os cantos do templo. E para onde vai essa água, né? Ela vai se juntar ao mar, as águas ficam toda saudável, a água, e vai dizer a Bíblia: onde o rio chegar, todos os animais se movem e eles poderão viver. Onde tem a água que sai do templo vai levando a vida. Crescerá toda espécie de árvores frutíferas. As folhas não vão mais se murchar, nunca mais acabarão os frutos. Cada mês terão frutos novos. Seus frutos servirão de alimentos e suas folhas serão remédio. A água que sai do templo, a água é vida. Onde passa a água, a vida surge. A visão de Ezequiel quer dizer isso para nós. Nós podemos estar destruídos. Pode ser que em algum momento da vida da gente, a gente esteja como o templo, no chão. Mas Deus vai reconstruir. Deus vai brotar, fazer a vida nova brotar. E foi isso que aconteceu. Quando eles voltaram da Babilônia,
eles começam a reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Quanto tempo passou para eles reconstruírem o templo? Eles só vão ter um novo templo, vai dizer o nosso evangelho, 46 anos depois, nós ouvimos no nosso evangelho os fariseus dizendo para Jesus: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário. No evangelho nós temos novamente o templo. Jesus está em Jerusalém para festejar a Páscoa, e Jesus vai para o templo. Olha como o templo é importante. Jesus foi para o templo para rezar, como nós estamos aqui nessa manhã de domingo no templo para rezar. Só que Jesus, ao chegar no templo, Jesus encontra uma coisa muito desagradável. Ele encontra gente vendendo um monte de animais, não é? João nos diz que ele encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas. Por que isso estava dentro do templo? Porque no culto judaico eles faziam oferenda de animais, né? Quem tinha dinheiro, como vocês, oferecia um boi. Quando tem o leilão aqui da paróquia do Padre Max, né? Alguns não doam um boi. Então, no tempo de Jesus, alguns ofertavam um boi, quem tinha dinheiro. Quem tinha mais ou menos, como a senhora, mais ou menos, dava um carneiro. E quem era como tu, dava só uma pomba, porque não tinha dinheiro, né? Mas o importante era oferecer um sacrifício para Deus. O que as pessoas faziam? Não dava para vir com um boi no carro. Então, pessoas que vinham de fora compravam os animais ali, para poder fazer o sacrifício no templo. Só que para comprar o dinheiro, não podia ser qualquer dinheiro não, porque só era válido o dinheiro do templo. Eles tinham que trocar o dinheiro. Eles vinham com o dinheiro deles e trocavam pelo dinheiro do templo. Por isso que também tem os cambistas. Os cambistas estavam lá para isso, para fazer a troca das moedas, né? Então, Jesus encontrou essa situação. E Jesus então vai tirar todo mundo, e Jesus vai dizer: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Até hoje é difícil para nós, não é não? Até hoje a gente tem a tentação de transformar a religião num comércio. A gente vai em Aparecida, não é não? Tudo é vendido, não é não? É imagem, é terço, é tudo, não é? Não falem que eu falei isso aqui não, né? Em Trindade, né? A festa do Pai Eterno, vende até espirro do Pai Eterno, né? Vende tudo. Aqui tem lojinha, aqui na paróquia tem lojinha, tem, lá dentro. Não tem uma igreja que não tenha. Religião e comércio estão sempre juntos. E nós temos que ter muito cuidado para não vender Deus, para não achar que nós estamos vendendo Deus ou comprando Deus. Porque se Jesus chegasse em muitas das nossas igrejas hoje, haja chicote para ele. Ele ia ter que ter muito chicote, porque em muitas igrejas o comércio também está presente. Mas não só o comércio, atenção. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus torna o templo impuro. O que Jesus faz é purificar o templo. O templo é casa de oração.
a gente vem para rezar, não é para prestar atenção na vida do outro, não é para prestar atenção em quem veio, o que o outro está fazendo. A nossa atenção é aqui, a nossa atenção é aqui, não é nos outros. Então Jesus purifica o templo para dizer: Deus está presente aqui. Mas Jesus diz: o Deus está presente também em mim, diz Jesus, né? Que os judeus pedem um sinal, e ele diz: se vocês destruírem esse templo, eu vou reconstruí-lo em 3 dias. E eles estavam pensando que Jesus estava falando do templo material, mas Jesus estava falando do corpo dele, porque para nós cristãos, Deus habitou plenamente em Jesus. Para nós, Jesus é a morada de Deus. Ele disse: quem me vê, vê o Pai. Em Jesus é Deus mesmo que age. Por isso, né, mesmo que não tenha o templo, nós podemos encontrar com Jesus. Na pandemia, que a gente não podia vir para o templo, mas a gente podia encontrar Deus, porque Deus mora aqui, mas não somente aqui. Por isso São Paulo, na nossa segunda leitura, São Paulo vai dizer: vocês são templos do Espírito Santo. Olha só, cada um de nós é um templo do Espírito Santo, porque pelo batismo o Espírito Santo já habita em nós. Então, mesmo que eu esteja doente e eu não possa vir na missa no domingo, o Espírito Santo está em mim. Eu tenho que lembrar que eu sou templo de Deus, e eu tenho que cuidar e zelar desse templo. Imagine que templo lindo sou eu, né? Eu sou um templo lindo. Olha, a senhora é um templo de Deus. Cada um de nós é um templo do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós zelamos por esse templo, e é dever nosso cuidar para que este templo esteja em pé, esteja limpo, esteja bonito, para o nosso encontro semanal e para cada vez que a gente quiser rezar e encontrar com Deus. Mas é preciso lembrar também que mesmo que a gente não possa vir para cá, nós podemos encontrar com Deus, porque Deus está em mim, porque eu também sou templo do Espírito Santo de Deus. Então, nessa manhã, agradeçamos a Deus pela Basílica de São João de Latrão, agradeçamos a Deus por este templo da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, mas acima de tudo, agradeçamos a Deus por tantos templos que somos nós que aqui estamos. Que ao longo dessa semana que se inicia, nós possamos, né, ir com essa certeza de que o Senhor também habita em mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.